Olá para você que acompanha aqui a programação da nossa TV Câmara Guarulhos. Continuamos ainda fazendo as nossas transmissões e gravações, evidentemente, online por conta da pandemia, mas não é por isso que você vai deixar de acompanhar o nosso Câmara em Pauta de hoje. Hoje a gente vai falar aí sobre um tema que pouca gente falou ultimamente, né? Até porque a mídia vem sendo ocupada, evidentemente, mais com notícias relativas à pandemia, principalmente, mas que é justamente um tema muito importante, principalmente porque a vida online das pessoas aumentou e mudou bastante. Não à toa, justamente por conta dessa situação de pandemia. Então, mais compras online, mais consumo online, assistir filmes, novelas, séries, tudo mais online. A vida das pessoas se tornou mais online, mais isolada, e por isso as pessoas têm que tomar cuidado com a proteção dos seus dados pessoais. O tema de hoje do Câmara em Pauta é justamente para a gente falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi aprovada aí há cerca de 2 anos e agora entrou em vigor, também já teve uma modificação. E para a gente entender o que é e como você pode proteger os seus dados, evitar cair em golpes, cuidado com os crimes, a gente vai conversar aqui com 2 especialistas na área. Eu recebo hoje o Christian Perrone, do Instituto de Tecnologia e Sociedade ITS Rio. Christian, muito obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta, por ter participado. Obrigado e sua consideração inicial, por favor. É um prazer, um prazer mesmo estar aqui conversando com vocês. Eu acho que esse é um dos temas que são mais importantes, provavelmente da próxima década e talvez da seguinte ainda. É exatamente isso que você está falando. Assim, no momento que a gente está todo mundo em casa, passando por essa pandemia, a situação se torna ainda mais importante e se dá conta de que muitos dos nossos serviços estão online, tanto serviços públicos como serviços essenciais para a nossa vida, até nosso pagamento de contas, lidar com o banco. Você mencionou uma série de situações e isso acontece. Até a própria relação da gente com a nossa comunicação é online, né? Estamos agora conversando com vocês através da internet. Então, proteção de dados está por trás de toda essa infraestrutura, né? Então, muito obrigado por poder participar. Esse é um ponto fundamental e crucial para a gente entender o nosso futuro, tanto como país como parte do mundo. Vai ser um bate-papo muito bacana. Com certeza, a nossa intenção era trazer um representante da sociedade civil, que no caso é você, um representante que fale pelas empresas também, porque são 3 esferas, né, que a lei atua, na sociedade civil, nas empresas e no poder público. A gente só não conseguiu trazer um representante do poder público, mas a gente acredita aí que o Paulo Vinícius de Carvalho Soares, que vai representar as empresas, possa pelo menos ajudar a gente na elucidação da lei com relação também à aplicação no poder público. Ele é sócio do IDPO, que é o organizador de dados lá, da LBCA Advogados. Paulo Vinícius, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui e participar do Câmara em Pauta. Eu que agradeço, Leandro, muito obrigado. Assim como o Christian bem observou, a questão da proteção de dados pessoais hoje em dia ela é fundamental, uma vez que cada vez mais a gente está inserido nesse mundo virtual, né, onde a gente faz transações online, onde a gente contrata serviços, faz negócios de forma online, e a partir de agora, as empresas aqui no Brasil, como em demais países no mundo, precisam estar regulamentadas de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, para que possa fazer o tratamento dos dados, né, das pessoas de uma forma correta, sempre com finalidades previamente informadas aos titulares, né, e sempre fazendo o uso da forma mais lícita e transparente possível para os titulares. É legal que dá para a gente até falar para as pessoas que quando você faz lá o seu login em um determinado site, você já fica logado nele direto, de quando em quando você recebe, você acaba sendo deslogado do site, acaba recebendo lá de novo um pedido de autorização para que você aceite. Então, normalmente é quando acontecem essas mudanças na lei e você precisa autorizar de novo que os seus dados estejam ali disponíveis. Paulo, eu queria que você explicasse, primeiro para quem está acompanhando agora o programa, né, quem não está entendendo absolutamente nada do que a gente está falando aqui, porque no início parece um pouco grego mesmo, porque é difícil, é uma matéria até de difícil entendimento, até quando a gente ficar mais no terreno da parte teórica. Depois a gente vai usar exemplos práticos aqui, eu acredito que facilitem um pouco, mas o que é a LGPD, qual a função dela, para que ela serve? Vamos lá, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela visa regulamentar o uso, num termo conceitual, o tratamento dos dados pessoais de pessoas físicas por empresas e órgãos do governo, órgãos estatais. Então, todas as empresas, assim como todos os órgãos do governo, serão, né, responsáveis por aplicar a LGPD, por estar de acordo com a LGPD a partir de agora.
E nesse sentido, a LGPD ela visa proteger os nossos dados como os titulares, em qualquer transação ou qualquer utilização desses dados, seja para fins de marketing, para compras, para comunicação, como nós estamos fazendo agora, né? Ela visa regulamentar este uso para que se evite o uso indevido dos dados, seja dentro de redes sociais, seja no ambiente empresarial, seja até mesmo pelo próprio Estado, quando você não faz a informação devida ao titular de qual uso, né, você fará para aquele dado pessoal. E aí é importante a gente entender que dado pessoal para a lei é todo dado que torna uma pessoa identificada, como é o caso do nosso nome, do CPF, do nosso RG, ou identificável, que é o conjunto de características que tornam a gente uma pessoa única. Eu já ia até te perguntar mesmo que são considerados dados pessoais e aí incluir algumas perguntas aí. Número de telefone é considerado dado pessoal, foto, vídeo, o que mais pode entrar como dado pessoal? Vamos lá, dado pessoal pode ser considerada a nossa biometria, seja do rosto, seja do nosso dedo indicador aqui, a nossa digital é considerado dado pessoal, a nossa geolocalização é considerado dado pessoal também é considerado nossa cor, nosso gênero, nossa raça, tipo sanguíneo pode ser considerado dado pessoal, desde que eu consiga, por meio desses dados, identificar que aquela pessoa é fulano de tal. Então, o telefone pode ser considerado um dado pessoal se eu cruzar com outros dados e chegar numa pessoa. Assim como até o IP que eu uso no meu computador para acessar a internet também poderá ser considerado dado pessoal. Nessa esteira aí, uma foto e vídeo entra também? Também. Perfeitamente. Christian, me explica um pouco o que é o ITS Rio, de que forma vocês representam a sociedade e defendem, acredito, os interesses da sociedade com relação à proteção de dados. Vamos lá, então, o ITS Rio, na realidade, é um que a gente chama de um think tank. Na realidade, é um instituto de pesquisa, de um modo geral, que tenta atuar frente às empresas e ao Estado, propondo soluções criativas de como lidar com as novas tecnologias que impactam a nossa sociedade de alguma forma, né? Então, o ITS, além de fazer capacitação, além de levantar bandeiras da sociedade civil, de bandeiras de direitos, de alguma forma, ele também propõe soluções, né? Ele propõe questões de inovação, ele propõe estudos, de alguma forma, ele lida com toda a pletora de tentar auxiliar tanto o Estado quanto as empresas de melhor utilizar a tecnologia de maneira que seja responsável, seja segura e com menor impacto negativo para os cidadãos de modo geral e para as pessoas, né? Tem uma série de questões, por exemplo, relacionadas a dados pessoais, que é bom a gente ter um ponto de vista de quem está fora, de quem não está efetivamente fazendo o tratamento e quem possa, de alguma forma, entender o lado dos indivíduos, o lado das pessoas que recebem todos os seus dados sendo tratados. Então o ITS faz essa intermediação, essa ponte com sugestões para todos os lados, né? E essa sugestão pode ser tanto um estudo, quanto efetivamente indicar qual seria o melhor tratamento que poderia ser feito. Eu acho que de todos os pontos de vista, talvez seja, para quem assiste ao programa, né, o mais importante, porque é aquele que vai ali dar os seus dados para alguém, evidentemente, alguém manusear. Vocês têm, nesse aspecto, algum projeto para auxílio a essa lei? Vocês desenvolveram alguma ação já? Claro, nós temos uma série de projetos, né? Talvez o maior projeto que nós temos é em parceria com o governo do Reino Unido, em que efetivamente a gente tenta buscar implementar essa lei de uma maneira mais efetiva, né? Capacitando membros da iniciativa pública, capacitando pessoas de um modo geral, ou seja, capacitando, quero dizer aqui, o que eu estou querendo dizer aqui? Dando cursos, falando, palestras, estabelecendo artigos, inclusive, que a gente fala dos impactos. Por exemplo, há pouco tempo atrás a gente estava falando, olha, essa lei vai impactar um monte de gente, como é que a gente vai lidar com todas essas pessoas, esses direitos de todas essas pessoas? Será que a gente não vai precisar de um meio mais rápido e efetivo, uma plataforma online para discutir isso, um consumidor.gov.br para você lidar com essa questão de dados pessoais também? Como é que a gente vai poder lidar com transferência internacional? Será que o Estado tem que estar envolvido? Será que nossos dados vão poder circular? Então nós temos estudos nesse sentido, nós lidamos diretamente com as diversas empresas, explicamos como é que elas devem explicar também para os seus cidadãos, né? A gente tem um curso agora que pensando sobre a ideia de linguagem simples, né? Como é que eu vou conversar com o cidadão para explicar quais são os seus direitos, como é que ele deve entender, como é que ele pode lidar com a empresa ou com o órgão público para efetivamente dar vazão a esses direitos, né? Então, temos uma série de projetos nesse sentido.
Olha, eu falo, quando a produção do programa é bem feita, você já antecipou a pergunta do meu roteiro, que era gancho para o Paulo Vinícius. Eu não preciso nem é só não atrapalhar que o programa acontece. Paulo Vinícius, justamente era isso que eu ia te perguntar. E como é que a empresa traduz esse grego aí, falando para os titulares, quais são os direitos deles, afinal, né? E quais são esses direitos, se é que dá para você colocar aí para a gente? Vamos lá. Os direitos dos titulares estão lá no artigo 18 da LGPD, né? E são 10. Em geral, o direito de ter acesso à informação, o direito de corrigir informações sobre os seus dados pessoais, o direito de solicitar o retorno dos dados, ele pode pedir também o compartilhamento, saber para quem os dados dele está sendo compartilhado, assim como a portabilidade dos dados pessoais e, por fim, até o direito de eliminação ou anonimização dos dados, tá? O que as empresas têm que fazer nesse sentido? A empresa ela tem que ser sempre transparente nesse tipo de informação. Então, nas suas políticas de privacidade, ela deve ter um capítulo dedicado à proteção de dados, dizendo quais dados ela se utiliza, para quais finalidades ela usa aquele determinado tipo de dado, e até como o titular deve fazer o contato com a empresa sempre de forma simples e gratuita, para que ele tenha mais informações sobre o uso do dado, né? O titular ele pode sempre fazer o pedido dos dados e até acessar estes dados junto à empresa, né? Ele faz isso por meio do contato da empresa na figura do DPO, que é o Data Protection Officer, e ele pode receber essa informação via telefone, e-mail, a forma que for mais confortável para ele e para a empresa, de forma que ele tenha sempre a informação completa e transparente sobre o uso dos dados. Isso aí através de um site, por exemplo, para ele requerer que os dados sejam apagados ou modificados, ou enfim, parcialmente tirados ou anonimizados, como você colocou, qual o caminho para a pessoa entrar em contato com esse DPO aí? É via site mesmo? Ela precisa buscar um telefone? Tem que ser um saque? Como é que isso funciona na prática? Varia de empresa para empresa. Tem empresa que adiciona isso ao saque, tem empresa que já coloca isso dentro de uma plataforma dentro do site, onde a pessoa faz o requerimento por escrito, ou às vezes ela pode fazer por um simples e-mail, tá? Isso depende, o que é importante é que isso seja visível para o titular do dado, ou nós, pessoas, tenhamos condições de saber de uma forma rápida como eu me comunico com a empresa, na forma que ela assim determinou, de uma forma gratuita e o principal, que a resposta da empresa seja rápida e o mais completa possível para atender o interesse do titular. Certíssimo. Ô, Christian, vocês atuam mais nesse viés educativo e esclarecedor, ou vocês também recebem algum tipo de case, denúncia, algo que chegou até vocês e vocês tentam ajudar a resolver? Como é que é essa atuação aí? Na realidade, a gente faz mais esse viés assim, esclarecedor mesmo que você está dizendo. Mas, mais do que educação, a gente tenta efetivamente implementar mesmo, auxiliar nesse processo de implementação, tanto do ponto de vista não de explicar efetivamente o que tem que ser feito, porque isso é o trabalho mais do nosso colega aqui, advogado, mas sim de uma maneira geral, quais são as grandes boas práticas que podem existir, qual é a melhor forma que um determinado direito pode ser implementado, né? Como bem disse o nosso colega aí, existem 1000 opções que podem ser feitas do ponto de vista das empresas e dos órgãos públicos, e a ideia é como essas políticas podem ser transformadas em uma realidade, e esse processo que de alguma forma a gente auxilia. Claro que a gente já recebeu várias questões de diversas perguntas, como lidar com determinadas questões, e na medida que a gente consegue dar um encaminhamento, a gente ajuda. Eu só queria acrescentar um elemento que o nosso colega aí deixou passar um pouquinho de maneira mais geral, mas é que existe também uma questão de que hoje em dia a gente está usando muito mais inteligência artificial e algoritmos mais complexos, né? Então a nossa lei também permite a ideia de que você pedir uma revisão quando se utiliza essas decisões automatizadas, essas inteligências artificiais, né? Esse também é um direito do titular, né? Desses indivíduos cujos dados estão sendo utilizados, e isso é algo que vai se tornar cada vez mais importante, quanto mais a gente utilizar esse tipo de tecnologia. Os robôs hoje atuam cada vez mais. Antes de a gente fazer aqui a primeira pausa no programa, o primeiro intervalo, para a gente voltar e tentar explicar um pouco melhor, então, como é que esses dados devem ser protegidos, podem ser protegidos pelas empresas, pelo poder público também, é legal a gente colocar principalmente o poder público aí na roda também, mas eu queria que tanto você, Christian, como o Paulo, explicassem por que o dado pessoal ele é considerado tão valioso. Vira e mexe, a gente ouve notícias de
dados foram vazados, né, pelas empresas, depois a gente vai discutir isso também, mas uma empresa X vazou tantos dados, os dados ficaram desprotegidos, tem gente que se conhece o tráfico ou a venda de dados pessoais, né, isso é muito comum também. Por que esses dados pessoais são considerados tão valiosos pelo mercado aí? Olha, eu acho que o mais interessante a gente pensar é o que pode ser feito com esses dados pessoais, né? Hoje em dia, a maior parte da nossa sociedade está baseada em vou entregar o melhor serviço, o melhor bem para a pessoa que sabe, que quer, do jeito que ela quer, da forma que ela quer. Como é que você faz para fazer isso, né? Você tem o dado pessoal, que é esse mediador, esse que vai explicar para a empresa ou para o órgão público qual é o bem, o serviço que ele quer. Então, pensa o seguinte, se a informação é relevante para você chegar na pessoa certa, então, obviamente, o dado pessoal é esse meio do caminho. Então, proteger esse dado pessoal, de alguma forma, é você proteger esse meio do caminho. Dar controle para a pessoa, para dizer, olha, essa é a minha intimidade, eu não necessariamente quero que você saiba o que eu sou, como eu penso, de que forma que eu vou fazendo. Então, esse elemento é significativo, perfeitamente relevante. É isso aí, Paulo? Para a gente fechar esse bloco? Exatamente. Nesse sentido, eu diria que a mina de ouro, hoje em dia, para grande parte das empresas, é saber como eu faço o profiling, ou seja, como eu depuro os dados pessoais para eu fazer a venda certa para o meu cliente. E é nesse ponto que a LGPD vem regulamentar. Por quê? Porque a LGPD busca a proteção da privacidade, da vida privada, como bem colocou o Christian, mas também quer que exista ainda a livre iniciativa, o desenvolvimento econômico, e as empresas que se adaptarem primeiro à LGPD e terem um tratamento desses dados de uma forma correta, com certeza terão um diferencial competitivo no mercado, porque nós, como titulares dos dados, vamos nos preocupar em saber para quem eu estou entregando o meu dado pessoal e qual é a finalidade de uma forma segura para eu me fidelizar a uma determinada empresa ou serviço. Maravilha. Quando a gente voltar do intervalo, então, eu vou explicar isso melhor na prática. Sabe quando você entra num site procurando determinado produto, depois você desiste do produto ou sai, e aí você abre suas redes sociais e vem lá um spamzinho com aquele produto que você viu, ou outro site, é isso. E dado pessoal é isso para você oferecer o produto direto a quem está ali buscando. Isso facilita muito, com certeza deve ajudar a movimentar a economia online. A gente vai fazer uma pausa, na volta a gente vai falar então também quais são as obrigações das empresas, dos órgãos públicos para proteger os seus dados e evidentemente usar um pouco mais desses exemplos práticos para que você entenda mais fácil essa aplicação e depois, evidentemente, lá no final do programa, dar dicas para que você fique esperto aí que seus dados não caiam em mãos erradas. Pausa e já voltamos. Legal, Câmara em Pauta de volta. Hoje a gente falando aqui sobre Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente seus dados pessoais, aí, ó, como protegê-los e não deixar que eles caiam em mãos erradas. Recebendo hoje aqui o Christian Perrone, do Instituto de Tecnologia e Sociedade ITS Rio, representando a sociedade civil, e o Paulo Vinícius de Carvalho Soares, que é sócio e DPO da LBCA Advogados, representando as empresas, mas também falando pela parte jurídica de modo geral, Paulo. E eu já queria voltar com você aqui, como eu prometi antes de fazer o intervalo, queria saber como é que funciona, como é que esses dados podem ser protegidos, manuseados, terceirizados, de repente, mas como é que se dá a proteção desses dados pelas empresas e nos órgãos públicos de modo geral? Como é que isso deve ser feito? Olha, Leandro, a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui em pauta é que os dados pessoais, eles devem ser guardados de uma forma segura, tanto na via digital quanto na via física. Por mais que hoje em dia a gente tenha trabalhado muito, né, na parte digital, qualquer dado pessoal arquivado na forma física, seja dentro de uma pasta, seja inserido dentro de um currículo, né, ele deve estar protegido. Então, o que as empresas têm que ter a partir de agora são políticas muito bem delineadas para a guarda desses documentos, seja na via física, seja nas suas bases de dados, e dentro dessas bases de dados, garantir também uma política de acesso à informação bem estruturada, buscando o treinamento de todos aqueles envolvidos e, a depender do tipo de dado, utilizar um nível maior ou menor de criptografia e, se possível, utilizar-se da anonimização, que é a retirada dos caracteres que tornam aquele dado, né, passíveis de identificação de uma pessoa, de modo que você não
você protege ainda mais o titular do dado e os seus dados, fazendo o tratamento de dados com esse tipo de formatação dos dados. Então, o importante é criação de políticas, treinamento de pessoas, guarda física, né, e uma boa segurança da informação para os bancos de dados estruturados, sejam eles dentro de servidores ou até mesmo na nuvem. Você lembrou bem aí, porque o dado físico, né, em papel, ele não deixou de existir, né, principalmente nos órgãos públicos que se trabalha tanto com o papel, e aí pode acontecer algum acidente lá, ou um roubo, um arrombamento, enfim, então as pessoas podem ter acesso a dados também importantes. Christian, me fala um pouco pela parte do cidadão, as pessoas, por exemplo, entram lá num determinado site e aí as pessoas têm aquela conta hackeada ou clonada, ou assim como um cartão de crédito. Quando a empresa não consegue proteger o dado do cidadão, o que o cidadão pode fazer e qual a penalidade aí, de repente, que a empresa está sujeita? Olha, ótimas perguntas. Isso não é só uma questão do site, né? Vamos pensar o que aconteceu semana passada, não sei se todos estão a par. O site foi apenas um exemplo, né? Apenas um exemplo, claro, para ilustrar. Mas, por favor, fica à vontade. Não, ótimo. Eu só ia comentar que, por exemplo, na semana passada, o STJ, né, nosso Superior Tribunal de Justiça, foi objeto de segurança da informação, então também tem essa questão aí de como os nossos dados, inclusive pelos órgãos públicos, também têm que ser muito bem protegidos, né? E aí a figura que o nosso colega aí colocou, do DPO, que na realidade é o encarregado, como a nossa lei vê, né? Ele é uma figura importantíssima, porque ele pode centralizar todas essas dificuldades, né? A primeira pessoa de contato é a empresa, e a empresa, provavelmente a primeira pessoa com quem você vai falar da empresa vai ser essa pessoa, esse encarregado, esse DPO, né? Você vai conectar, vai dizer, olha, tem um problema, eu estou vendo que meus dados foram sofreram efeito, estão disponíveis aí, eu acho que veio da sua empresa, você pode lidar com isso, e aí a empresa tem que tomar uma série de medidas para mitigar, ou seja, tem que verificar onde está, o que aconteceu, qual foi os sistemas que eles devem ter que modificar, verificar se tem que modificar, por exemplo, se for o número do cartão de crédito, por exemplo, tem que ver se cancela o cartão de crédito, para de fazer qualquer processamento relacionado a esse dado, e inclusive verificar se não aconteceu nenhum dano real, e se aconteceu, buscar retificar esse dano, né, indenizar, etc, né, então essa é a primeira questão que tem que ser. O outro lado é que você tem o que você falou de sanções, né, nós temos agora, recém também formada, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mal começou a funcionar, mas vai ter uma função essencial, esse órgão público que vai fiscalizar e fazer uma auditoria, inclusive em empresas, quando for necessário, para justamente fazer com que essa proteção que a gente vê do ponto de vista do cidadão individual sirva para todas as outras pessoas, né? Porque muitas vezes se vaza um dado, não é um só, né? Normalmente é de uma base de dados inteira, uma série de dados, então acaba impactando um número significativo de pessoas, né? Então aí pode ter sanções por parte da ANPD. Só um detalhe, as nossas sanções ainda só estão valendo, só vão começar a valer mesmo a partir de agosto do ano que vem. O que nós temos hoje é a indenização, né? A indenização essa está valendo, já existe, ou seja, se ocorrer algum dano, o cidadão, o titular, tem todo o direito de buscar a indenização, seja direto pelo DPO, seja pela via judicial. Digamos que então tenha mais ou menos aí um ano para que as empresas também tenham essa cultura, né, da proteção de dados, consigam ser educadas para tal, assim como os consumidores, órgãos públicos e tal, mas para conseguir se adequar, evidentemente, acidentes vão acontecer e por isso a parte da indenização, mas as multas, mesmo sanções, a partir então do ano que vem, né? Digamos que sim, multas vão acontecer a partir do ano que vem, mas lembrem, a indenização pode ser algo bem caro, pode ser, imagine que um e-mail pode ter milhares de pessoas sendo afetadas, né? Eu gosto de mencionar o caso da Anvisa, que ano passado mandou um e-mail, em vez de com cópia oculta, mandou com cópia aberta para 1.800 pessoas, com dados, não só dados pessoais, com os e-mails das pessoas, mas com dados sensíveis, relacionados à saúde das pessoas. Então, um e-mailzinho que não tinha segurança de informação importante, afetou 1.800 pessoas. Se tiver dano nessas 1.800 pessoas, imagine o tipo de indenização que o órgão público ou a empresa vai ter que pagar. Custa caro, por isso todo mundo tem que tomar bastante cuidado. Paulo, essas empresas podem terceirizar o tratamento dos dados? Por exemplo, não são elas diretamente que cuidam, elas terceirizam esse tratamento, e no caso delas poderem terceirizar, quem é que vai se responsabilizar aí por eventuais incidentes, danos? As empresas podem sim fazer a terceirização desse tratamento de dados, né? Nesse caso, a empresa que contrata
né? O terceirizado é considerado a controladora dos dados e o terceirizado é considerado o operador dos dados pessoais, né? E segundo a lei, ambos vão ter responsabilidade solidária. Então, nesse caso, ambos estão igualmente responsáveis dentro da sua cadeia de comando. No entanto, caso haja um incidente, verificada a responsabilidade ou o ato, né, que é contrário à lei ou que não forneceu a segurança adequada, a depender das condições contratadas, pode ser apurado a responsabilidade do operador ou do controlador. Caso haja alguma judicialização ou algum pedido de ressarcimento de dano com um ou com o outro, essa pessoa que pagou vai poder, né, essa empresa que pagou, na verdade, vai poder solicitar do terceirizado ou vice-versa, né, o ressarcimento, que é o que nós chamamos aqui o direito de regresso. Então tem como buscar isso, ajuda e buscar seus direitos, principalmente, né? Queria que você aproveitasse e explicasse também, Paulo, porque a gente lê muito na questão da lei, e a gente fala que o cidadão, ele pode oferecer os dados dele e ele tem que consentir, né? É um consentimento. Eu queria que você explicasse que formas de consentimento são válidas, por exemplo, porque os sites, eles oferecem lá algo para você clicar lá nos cookies, aceito, não aceito, concordo, não concordo, é mais ou menos assim, muita gente às vezes clica sem ler mesmo. Tem alguns sites que isso está dentro da política de privacidade. Por exemplo, se eu estou conversando com uma empresa, com uma conta comercial no WhatsApp, eu posso autorizar isso por uma mensagem de WhatsApp, a pessoa vai printar e guardar isso lá depois, se eu quiser revogar, isso é possível por WhatsApp, para a gente explicar esses caminhos de como a pessoa pode consentir ou não o uso dos dados, porque é uma coisa bastante delicada, eu acredito, né? Não, perfeito. O consentimento é uma das 10 bases legais, ou seja, um dos 10 fundamentos pelos quais se pode executar o tratamento de dados, né? E o consentimento, ele sempre tem que ser de uma forma livre, escrita e clara para o titular do dado. Ela não pode mais ser aquela letrinha miúda no meio dos termos, né, de serviço ou da política de privacidade. Ele tem que ser um texto independente, separado, onde lá fique muito claro para que eu vou usar o dado, né, ou seja, a finalidade do dado, por quanto tempo, quais dados serão utilizados, se eu vou compartilhar esses dados com terceiros, de forma que eu possa identificar e dar o ok exatamente sabendo aquilo que eu estou compartilhando com a empresa. Qualquer coisa diferente disso, né, pode ser considerado um consentimento anulável, vamos assim dizer, ou no mínimo questionável. Tá? A questão das formas de se obter esse consentimento por escrito, os meios, aí depende de cada empresa e do modelo de negócio. Se ela opera, por exemplo, por WhatsApp, isso pode ser considerado válido desde que a empresa, e esse é um ponto muito importante, ela tenha o quê? Um sistema de gestão desse consentimento. Se ela printa o WhatsApp e isso depois venha a ser questionado pelo titular, ele tem que ter um sistema onde ele possa acessar e informar, né, por quanto tempo, quando foi feito, quando foi dado esse consentimento, ou no caso de revogação, informando que, a partir desse momento, ele foi revogado e nós não tratamos os dados da forma que ele foi apresentado. Perfeito. É bom porque, né, de repente são questões aí, às vezes você está conversando até com alguém e fala, eu autorizo você a usar a imagem, depois a pessoa usa a imagem devidamente, e aí dá toda uma questão judicial complexa aí, não à toa os vazamentos, mas isso a gente pode até abordar daqui a pouquinho. Cristian, eu queria que você falasse um pouquinho, acredito que você aí, como grande pesquisador, tem um currículo bastante extenso que a gente viu, explique como é que o Brasil está nessa questão de tratamento de dados, a gente ainda está engatinhando, a gente tem alguma posição intermediária, os outros países estão muito à nossa frente, como é que isso funciona internacionalmente também falando? Ótima pergunta. Na realidade, o Brasil está entrando um pouquinho tarde para essa questão de proteção de dados, né? Diversos países do mundo, já desde lá dos anos 60, 70, já tinham alguma forma de proteção disso, né? Não é que o Brasil não tivesse nada. Nós tínhamos, desde a nossa Constituição, uma série de direitos relacionados a isso, mas nunca tivemos, até a aprovação em 2018, uma lei geral de proteção de dados, assim, que envolvesse todos os processos, né? Nós tínhamos leis setoriais que protegiam, por exemplo, dados de saúde, dados financeiros, etc., e tínhamos grandes questões relacionadas, por exemplo, inviolabilidade de comunicação, ou seja, o correio não podia abrir as nossas cartas,
nossos e-mails eram protegidos, tudo isso já existia no Brasil. Mas a LGPD vem justamente para o Brasil dar esse salto e entrar próximo do que já é o padrão internacional de proteção, né? Ou seja, voltar a proteger todos os nossos dados, fazer com que tanto as empresas, a sociedade civil, as associações, a administração pública passasse a pensar dados de um ponto de vista de proteção, de utilização dos dados de uma maneira séria, segura, bem pensada, responsável. Tudo isso faz com que a nossa lei esteja criando esse marco para que tudo isso venha acontecer. Agora, falando do ponto de vista de cultura de proteção de dados, o Brasil, ainda que esteja evoluindo muito rápido, a gente pode ver pelo número de encarregados, DPOs, né, que tem o Brasil, é um dos maiores do mundo. Nós temos, isso está se tornando parte da mídia, né? Existe uma grande discussão agora sobre que quando acontece um vazamento, acaba se tornando parte das primeiras páginas de jornais, etc. Isso tudo ajuda a criar uma cultura de proteção, né? Mas tem muito ainda aquela coisa assim de, eu não me importo com os meus dados porque eu não tenho nada a esconder. Mas isso é uma falácia, na realidade. Tudo uma questão de quanto a gente consegue controlar a nossa imagem, controlar quem vai ter acesso aos dados, de que forma e para quê, né? Todas essas questões assim são super importantes. Por exemplo, a gente não quer que uma empresa de seguros fique sabendo se a gente sai de casa de noite ou não sai, se a gente tem uma questão ou outra. Não tem porquê, né? A gente quer ter controle sobre isso. E tudo isso é uma questão da gente saber que, a gente tem direito, a gente pode controlar isso, e segundo, a gente saber que as empresas são obrigadas a cuidar. E o mais interessante, que eu acho que o nosso colega colocou muito bem, é a transparência nessa relação entre indivíduo e empresa, entre indivíduo e órgão da administração pública, né? Essa transparência ela é chave para que a gente possa se tornar um país com uma cultura de proteção de dados, né? E que o Brasil, de alguma forma, se torne realmente de acordo com os padrões internacionais de proteção, ou talvez melhor, tenha mais proteção ainda. Acho que isso é super importante. Nessa esteira aí, que país é referência para tratamento de dados? Você pode Olha, isso realmente é uma série de detalhes, né? Eu acho que um dos países que efetivamente tem um sistema de proteção bem robusto e que tem um equilíbrio entre proteção de dados e as oportunidades de proteção de dados, talvez seja a Inglaterra. Ela mostra um bom caminho assim, de como a gente pode equilibrar a questão. Inclusive, a Autoridade de Proteção de Dados da Inglaterra, a ICO, né, Information Commissioner's Office, é uma referência para a nossa autoridade futura de proteção de dados. Eu acho que isso é importante. Claro, outros países que são muito fortes em proteção de dados e que não seguem esse mesmo caminho, por exemplo, o Canadá, ou então a Alemanha, que é muito forte nesse caminho, também servem de pontos de referência. Para algumas áreas, a gente pode voltar, inclusive, para a Ásia, né? A gente pode dizer, por exemplo, Singapura, na área de dados financeiros, é extremamente forte, né? Então, a gente tem diversos elementos aí que são relevantes. De um modo geral, o Brasil se filiou ao caminho europeu. Então, a gente tende a olhar para lá, né? Olhar para como está se desenvolvendo na Europa, tentando aproveitar também as outras ideias do resto do mundo. Tomara que a gente esteja aí cada vez mais integrado. Eu vou fazer aqui mais uma pausa no programa. Na volta, então, a gente vem com as considerações finais. Quero que vocês deem dicas também para as pessoas de como proteger os seus dados e ainda esmiuçar um pouquinho mais os assuntos, falando também como fica a questão dos dados recolhidos aqui por empresas estrangeiras que atuam no Brasil ou por empresas que atuam no Brasil e lidam com dados de brasileiros no exterior. Então, é legal a gente também abordar essa questão, porque as grandes empresas de tecnologia, elas são multinacionais, né, transnacionais, e aí pode acontecer também. E como é que a gente faz para procurar o nosso direito? Quem é que a gente procura nessa brincadeira aí? Google vazou todos os meus dados, e aí, eu faço o que com isso? Então a gente discute isso na volta do intervalo. Mais uma pausa para a gente beber uma água, a gente já volta, tá bom? Legal, Câmara em Pauta já de volta, então, hoje falando sobre LGPD, que sigla maluca é essa? Lei Geral de Proteção de Dados, tecnologia aqui do Câmara em Pauta, falando dos seus dados pessoais sendo protegidos e tratados por empresas, órgãos públicos e, claro, por você mesmo, que é o gestor principal aí dos seus dados. A gente recebendo hoje o Christian Perrone, do Instituto de Tecnologia e Sociedade ITS Rio, representando a sociedade civil, e o Paulo Vinícius de Carvalho Soares, que é sócio e DPO da LBCA Advogados, representando aqui as empresas e falando, dando uma geral para a gente na questão do direito.
Bom, antes de ir para o intervalo, eu tinha prometido aqui aquela questão polêmica, né? Google vazou meus dados, meu Deus do céu, tem lá a notícia, saiu em todos os portais de comunicação, Google vaza dados de, sei lá, 30 milhões de pessoas. E aí, o que eu faço com isso, Christian Perrone? Você está com uma tese, é isso aí, né? Estudando sobre isso. Dados internacionais, como é que as empresas, né, para a gente fazer a pergunta mais formalzinha, como é que as empresas estrangeiras tratam esses dados, elas que atuam no Brasil tratam esses dados, e como é que uma empresa brasileira que de repente atua no exterior também trata esses dados com relação aos brasileiros? Eu não sei se é nessa esteira que você está estudando aí. Por favor, fala para a gente, Christian. Obrigado. Realmente, a minha tese de doutorado é justamente sobre transferência internacional, né? Como se dá essa questão e justamente para lidar com essas diferentes de eu estou numa empresa num país, a lei é do outro país, como é que funciona, né? O mais legal é a gente partir do ponto em que toda empresa que atuar no Brasil, que buscar coletar dados ou se dirigir os seus serviços para o Brasil, para os brasileiros, e tiver acesso a dados pessoais de brasileiros ou de pessoas que estejam no Brasil, de alguma forma, ela tem que se submeter à lei brasileira, ou seja, ela tem que lidar com a LGPD de alguma forma, né? Então, tem que ter um encarregado? Vai ter que ter um encarregado. Vai ter que ter algum canal de comunicação? Vai ter que ter um canal de comunicação. A pessoa vai ter que poder conversar com essa empresa? Vai ter que poder conversar com essa empresa. Vai ter que poder conversar, inclusive, em português e de maneira gratuita. Então, você, ou buscar dados de brasileiros, ou dentro do Brasil, dirigir os seus serviços para o Brasil, tem que tomar cuidado com essa questão também. É uma ótima oportunidade para empresas que realmente fazem essa intermediação, né? Empresas que, de alguma forma, lidam com a privacidade, ou que fazem o telemarketing, usam esses robôs de contato com as pessoas. Claro, tudo isso é relevante. E do ponto de vista do titular, tem que cuidar que uma empresa estando longe, às vezes é mais difícil das coisas acontecerem, né? Você tem que tomar cuidado que às vezes a empresa está longe, você não sabe como é que você vai lidar, às vezes a empresa tem uma política que tem defeitozinhos de informação ali, mas lembre-se, você tem o seu direito, essa empresa que está atuando aqui tem que te dar uma satisfação de alguma forma. E do ponto de vista de empresas brasileiras que vão atuar no exterior, tem que tomar cuidado quando ela faz o seguinte, por exemplo, uma empresa que está pegando seus dados no Brasil e se utilizando de algum serviço que está fora, por exemplo, quando você utiliza um e-mail de uma empresa na nuvem, né? Ou se utiliza um serviço na nuvem que os dados vão ser armazenados fora, isso se chama transferência internacional de dados. Tem que tomar cuidado que você precisa deixar isso bem claro para as pessoas que isso vai acontecer, de que forma vai acontecer, e você também tem que pensar no mecanismo que vão fazer para poder fazer essa transferência. Será que você vai pedir o consentimento específico dessa pessoa para ocorrer essa passagem internacional de dados? Será que você vai ter uma super contrato com essa outra empresa que vai proteger mesmo, vai lidar com as questões, vai prever quem vai indenizar quem, de que forma? Isso é um outro detalhe. Então, mas do ponto de vista do titular que está aqui no Brasil, com a empresa que está no Brasil, não importa se foi mandado para lá. Se for mandado para lá, só é um dado a mais para eles tomarem cuidado. Essa empresa que está controlando nossos dados ou que está cuidando dos nossos dados de alguma forma, ela tem que tomar muito cuidado. Valeu, Christian. Paulo, você quer complementar? Eu acho uma questão bastante interessante, né? É importante. Como o Christian bem pontuou, é uma necessidade, até pegando aquele gancho da terceirização, quando eu contrato um servidor na nuvem, eu como empresa, eu tenho que ter as garantias desse servidor na nuvem de que eles estão realmente protegidos, que existe toda uma preocupação com segurança da informação, para que eu também informe ao titular do dado que contratou o meu serviço, né, que eu estou realmente engajado em proteger os dados e em fazer esse uso correto dos dados. Então, este é um ponto muito importante no processo de adequação das empresas. Não adianta você apenas adequar o seu ambiente interno e não se preocupar com quem você terceiriza, seja na parte de serviço ou na parte de negócios. Então, um ponto que a gente verifica também é a questão da regulamentação contratual sobre transferência internacional de dados, a regulamentação contratual sobre a terceirização de parte desses serviços, para que não só o titular do dado fique muito bem protegido, mas a empresa, caso tenha algum incidente, também fique protegida ao selecionar, né, parceiros de confiança e em compliance com a LGPD. Eu falei dos vazamentos aqui, até porque eu estava com uma linha do tempo aberta. Vocês acham que o principal start, talvez,
Eu sei que antes disso a gente tinha a Lei de Acesso à Informação, 2011, mas talvez o principal start para a gente começar a prestar um pouco mais atenção na questão de dados pessoais teria sido a questão da Carolina Dickmann, em 2012, que começou uma tipificação ali de crime cibernético, com vazamento de fotos íntimas, mas será que ali começou o start para a gente ter o LGPD que a gente tem hoje ou não? Eu diria que, na realidade, a gente começou a discussão quando a gente começou a discutir sobre o Marco Civil da Internet. Daí começou uma discussão sobre privacidade, sobre proteção de dados. Isso lá nos idos de 2007, 2008, né? E diga-se passagem, agora, já que a gente está falando, que eu estou falando aqui pelo ITS, o ITS foi um dos grandes auxiliadores, junto com o Ministério da Justiça, para nós termos essa lei principal de 2014, o Marco Civil, em que nós ajudamos a intermediar o que a gente chamou de crowdsourcing legal, né? Ou seja, 790 pessoas de entidades diferentes, de áreas diferentes, participaram para a gente ter essa discussão e chegar na lei base, que é o Marco Civil da Internet. E no Marco Civil da Internet já previa a ideia de nós termos uma lei de proteção de dados. Então, digamos assim, já desde 2008 a gente começou. Claro que a questão da Carolina Dickmann, ela acelerou muito o processo, de alguma forma, porque a gente começou a entender a questão sobre segurança da informação, sobre como é que isso pode impactar a vida pessoal das pessoas, né? Não era algo que ela queria efetivamente esconder, mas era algo que pertencia à sua intimidade, que não devia ter vazado da forma como vazou, né? Então, tendo agora a Lei Geral de Proteção de Dados, existe mais um sistema de proteção além do que já existia no Marco Civil da Internet. Eu citei isso porque quando a gente tem esse tipo de acontecimento com uma pessoa famosa, uma celebridade, então o caso ganha muita repercussão na mídia. E a gente sabe, né, Paulo, que o direito ele também às vezes é levado pela questão da mídia. É um caso que está com muita repercussão, ele acaba sendo resolvido mais rápido, e aí acabou acelerando o procedimento. Acho que foi por isso que eu coloquei mais esse marco aí, essa data, que talvez tenha dado um grande start. É bom a gente lembrar que... nesse sentido, deixa eu fazer só duas colocações. Pode falar. Nós temos o Marco Civil, mais saiu, assim, de alguma forma mais acelerada, por causa do escândalo do Snowden, né, dizendo que dados da Petrobras tinham vazado e dados da nossa presidente à época, Dilma Rousseff, também tinham sido vazados ou estavam sendo interceptados de alguma forma. Então, realmente, nós temos esse evento. E no caso da LGPD, nós temos que levar em consideração o que aconteceu com Cambridge Analytica, né, com toda aquela questão de vazamento de dados do Facebook para essa empresa que, de alguma forma, auxiliava no processo de, digamos assim, lidar com a eleições, etc., lá de 2016, com o Trump, a primeira eleição do Trump, né? Então, nesse sentido aí. Então, realmente, você está super correto que existem esses marcos, assim, que acabam dando vazão a leis em todos os países do mundo e particularmente também no Brasil. Nesse sentido, os escândalos são benefícios, né? Os escândalos vêm para bem porque eles aceleram isso, e é bom a gente lembrar que, se a gente voltar aqui até pouco tempo atrás, né, eu nasci numa geração sem internet ainda, então a internet ela tem cerca de pouco mais de 20, 25 anos, no final dos anos 90 ali, que ela começou a pegar mesmo no Brasil, principalmente na entrada dos anos 2000, então a internet também é muito nova aqui, e a gente ainda está se adaptando a muita coisa. Paulo, eu queria que você explicasse aqui para a gente caminhar ao final do programa e depois que vocês dessem dicas também, tanto para a empresa, como para o governo, como para consumidor, para a população, enfim. Mas antes eu queria que você explicasse, que a gente falou da questão do consentimento, né, que eu preciso dar meu consentimento para os dados serem manipulados, poderem ser tratados e tal, mas é bom ficar claro que em algumas situações isso não vale, né? Por exemplo, investigação, se você está lá suspeito de um crime, vão quebrar seu sigilo. Em que situações que não dá para ter esse consentimento aí tomado como regra ou que ele possa ser quebrado, Paulo, por favor? Vamos lá. Primeiro é com relação à LGPD. Tá? A LGPD ela não é aplicável para fins de segurança pública. Então, a câmera que está numa praça, que é monitorada pela polícia militar ou até mesmo dentro da viatura, ela coleta a nossa imagem e a gente não vai requerer o consentimento, falar, me dá um formulário de consentimento para que você pegue a minha imagem. A mesma coisa quando eu vou ao IRGD, né, e eu vou lá tirar o meu RG, e lá eu deixo as minhas digitais, né, aquele banco de dados é da Secretaria de Segurança Pública, aqui no estado de São Paulo, e também não é aplicável. Já com relação ao consentimento, ele é uma das 10 bases legais. Isso significa que para tudo eu vou ter que pedir o consentimento, eu como empresa? Não. Eu posso fazer o tratamento de dados pessoais para tutela da saúde,
para proteção ao crédito, para a execução de um contrato, para questões regulatórias do Estado. Se eu sou uma empresa que tenho algumas regulamentações e obrigações pela Anvisa, né, e eu preciso compartilhar esses dados com a Anvisa. Se isso está num regulamento, né, eu não preciso pedir o consentimento para fazer esse compartilhamento. Então, isso faz parte de toda a atividade de mapeamento no tratamento de dados, para que as empresas entendam em quais momentos ela vai ser obrigada a pedir o consentimento, em quais momentos ela vai poder se utilizar de questões como legítimo interesse, como a base legal da execução de contrato, para que ela possa tratar os dados de forma correta com a LGPD. Mas a questão da segurança pública, né, assim como a defesa nacional, elas não estão inseridas na LGPD. Então, esses são pontos que a gente precisa distinguir bem para que as pessoas entendam que questões relativas à polícia não tem nada a ver com a LGPD, elas estão excluídas nesse momento. Essa talvez a grande questão fundamental para a gente fechar o programa, né? Segurança pública e crime é uma coisa, LGPD é outra coisa. Não que uma não possa auxiliar a outra, mas são coisas evidentemente separadas. Christian, eu queria que... semana passada saiu um projeto de lei justamente para tratar com proteção de dados na segurança pública, né? Que a LGPD, ela diz assim, são exceções à questão da segurança pública, mas de qualquer jeito tem que seguir a mesma lógica, os mesmos princípios e tem que ter uma proteção de dados também na segurança pública. Não é como se fosse aí uma terra de ninguém, né? O projeto de lei está aí e, de preferência, isso vai ter uma votação nos próximos, uma boa discussão e depois uma votação nos próximos capítulos aí, digamos assim, da Câmara lá. Maravilha, eu queria que então, se você pudesse, Christian, você e depois o Paulo, dessem dicas, seja para a população, para as empresas, para os órgãos públicos, do que fazer com esses dados, como tratar, que cuidados o cidadão deve ter ao preencher lá um formulário no site, algo no órgão público, de se associar aí a uma empresa ou fazer uma conta lá no seu Facebook, no Google, no Instagram, na rede social dele, que cuidados, ou preencher, né, um formulário num site para fazer uma compra online, hoje é muito comum o serviço de streaming, pagar lá o serviço de streaming, o que as pessoas devem ter como cuidado, que dicas você pode dar para as pessoas? Tá, vou passar do ponto de vista tanto da organização pública quanto das empresas, né? Acho que a grande questão é se dar conta do quanto é uma oportunidade. Quando você sabe quais dados você está usando, para que você está usando, de que forma você está usando, você pode ver as oportunidades que existem para você ter melhores serviços, melhorar os seus processos internos. Então, entender que proteção de dados não é uma questão burocrática que entrava a empresa, que entrava o órgão público, mas justamente o contrário. É uma oportunidade de autorreflexão, de entender como é que são os processos e de melhorar toda essa lógica, né? Gerar, inclusive, mais eficiência. Então, esse é um ponto legal, de um modo como você vai abordar a questão de proteção de dados. Segunda questão, com relação ao próprio titular, os indivíduos, de modo geral, lembrem-se, ponto 1, você tem direitos. 2, você tem que saber o que está acontecendo, onde vai acontecer com os dados. Eu acho que tem um caso que se tornou muito famoso, que é aquela questão de pedir CPF nas farmácias. Você não precisa necessariamente dar o seu CPF nas farmácias. Se lhe perguntarem, você pode dizer, olha, não necessariamente quero, não é obrigatório, e você tem que ainda me dar o desconto, independente de eu fornecer ou não o CPF. Então, a ideia é justamente você se dar conta de que tipo de dados você precisa, de quando é uma obrigação, quando não é, e quem tem o dever de te informar isso é a própria empresa ou o órgão público, quem está fazendo o tratamento dos seus dados. Então, lembre-se, tem direitos, você tem que pode pedir informação, pode perguntar o que está acontecendo. Então, tudo isso são dicas na hora daquela relação íntima, daquela relação com a empresa, com o órgão público, né? Maravilha. E, Paulo, suas dicas, o que você pode dar aí para empresas, população, órgãos públicos? Com relação às empresas e aos órgãos públicos, né, a primeira dica é a adaptação, né, e a conformidade, a busca pela conformidade o quanto antes. Como eu já disse, quem se adaptar primeiro à LGPD terá uma vantagem competitiva no mercado, os titulares estarão preocupados a partir de agora, porque a privacidade agora será um tema do nosso dia a dia, todo mundo vai estar preocupado em saber por onde os dados passam, perpassam e a quem são transmitidos. Então, verificação de questões como a transmissão dos dados ou a adaptação da empresa
com treinamento de seus funcionários, inclusive dos terceirizados, ou seja, ter uma política de governança de proteção de dados é extremamente importante, seja nos órgãos públicos quanto nas empresas. Também é muito importante que se tenha ferramentas de gestão e de manipulação, né, de mapeamento desses dados internamente, e que todos também tenham os seus canais de comunicação com os DPOs, os encarregados, de forma a atender esses titulares, fornecendo o máximo de informação e da forma mais transparente possível a todos. Já pelos titulares, é o contrário, é buscar se informar dentro dos sites, das políticas de privacidade, nos termos de serviço, para entender como os dados estão sendo, né, tratados por essa ou aquela empresa, e também verificar se não tem qualquer tipo de vazamento, se você já viu, se você já sabe, porque muitas das vezes nós hoje em dia nem sabemos se o nosso dado foi vazado em alguma vez, né? E que muitas vezes isso vai importar também numa governança nossa com relação às nossas senhas, aos nossos acessos. Isso agora também vai ter que ser uma preocupação, né, do nosso dia a dia, para que a gente também se proteja, uma vez que cada vez mais, né, a questão dos dados pessoais, a transferência e a utilização dos dados vai ser massiva dentre as empresas e dentre os órgãos do Estado. Maravilha, senhores. Muito obrigado. Finalizamos por aqui. Quero uma consideração final de cada um, se vocês tiverem mais algo a acrescentar. Christian, agradeço muito pela participação, muito obrigado pelo seu tempo e por aceitar o nosso convite. Fica à vontade aí para a consideração final, por favor. Eu que agradeço, acho que é super importante a gente colocar esse tema aí para o grande público. Acho que as pessoas têm que entender que dados pessoais são importantes, são relevantes, e de alguma forma eu acho que a gente contribui para a formação dessa cultura de proteção de dados. Então, por fim, tomem cuidado com seus dados, pensem, entendam o que está acontecendo, e acho que o Paulo colocou uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar. A gente tem também essa possibilidade de controle sobre os nossos dados, né? Controlar as senhas que a gente vai utilizar. Pense, o nosso e-mail principal agora virou um elemento muito crucial. Então, a sua senha, coloquem uma autenticação dupla para a senha dos e-mails, para a senha do WhatsApp. Então pense o seguinte, tratem os dados como algo importante, algo relevante. Acho que essa é a principal mensagem, tanto do ponto de vista do titular, quanto do ponto de vista das empresas e dos órgãos públicos. Eles são importantes, tem que tomar cuidado, e são uma oportunidade da gente poder ter controle, tanto dentro da empresa, sobre os processos, quanto da própria pessoa, sobre o modo como a nossa imagem, nossa identidade é passada adiante, né? Hoje, todos os serviços, todos os nossos bens, todo o nosso comércio, nossa comunicação é feita através de algum instrumento que tem por detrás dados pessoais. Maravilha, obrigado, Christian. Eu, como consumidor, se puder dar alguma dica para você, cuidado com o preenchimento automático, não deixe seus números de cartões de crédito salvos nos sites, faça autenticação dupla. O que estão clonando de WhatsApp ultimamente está uma grandeza, vários amigos meus já passaram por esse problema. Não clique em qualquer link que você recebe por SMS, por WhatsApp, enfim. Cuidado com o spam, fuja das fake news, pelo amor de Deus, vamos buscar a informação cada vez mais, porque agora a gente tem acesso a ela, então vamos ficar esperto. Paulo, muito obrigado também por ter participado. Sua consideração final, por favor. Agradeço muito pelo seu tempo. Foi uma contribuição muito grande para a gente. Muito obrigado. Como considerações finais, eu gostaria de deixar claro aqui que, como bem o Christian colocou, nós, como titulares, nós temos o poder de entender como os nossos dados são tratados. É um direito nosso e caberá não só às empresas, mas também aos órgãos do Estado, né, que coloquem em seus orçamentos e coloquem isso como políticas estatais a proteção da privacidade, porque não é só nas empresas que a gente vê incidentes ou vazamentos, existem vários relatos de incidentes dentro dos órgãos públicos e é fundamental que isso esteja na pauta de todos, porque a quantidade massiva de dados pessoais que existem em órgãos, né, dos municípios, dos estados e da União também são extremamente importantes e cabe a nós, como titulares, verificar, né, se também o Estado está de acordo, se está tomando as medidas de proteção, para que nós possamos utilizar do serviço público, né, da melhor forma possível, mas também da forma mais segura que a gente entende. Maravilha, Christian. Muito obrigado a vocês, então. Obrigado a você por ter acompanhado aí mais essa edição do Câmara em Pauta. Continue na nossa programação. Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência. Muito obrigado pelo prestígio e pela paciência. E
em nos escutarem aqui, nos ouvir e, claro, em nos acompanhar nessas gravações ainda online por conta da pandemia, mas se tudo der certo, em breve a gente torce muito para isso, daqui a pouco a gente está lá no estúdio fazendo programa cara a cara, olhando na cara dos convidados e, claro, contando sempre com a sua participação e a sua audiência. Muito obrigado, nos vemos numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.